Graças a Deus, graça, paz de Jesus, alegria sobre a sua vida. Amém. Que coisa boa. A gente poder estar aqui mais um domingo para adorar Jesus, celebrá-lo. Você que está aqui, que bom que você veio. Você que está em casa, tome cuidado para as distrações aí não tomar sua atenção. Você que está fazendo um crochê, batendo um papo. Vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus para nós. Que coisa boa. O pastor Drailton pediu para eu trazer uma palavra essa semana. E eu tenho pensado nessa palavra que já faz um tempo. Naquele ano que ele estava falando sobre excelência. E eu ia anotando, cada domingo eu anotava uma coisinha que Deus estava falando comigo. E eu comecei a enxergar o que era uma amizade, o que era um relacionamento, de forma diferente. Eu vi várias palavras, eu fui tentando reunir isso e tentando aplicar na minha vida. E assim, eu ainda não consegui, mas com a sua ajuda a gente vai fazer isso junto. E com a minha ajuda você vai fazer isso também. A gente ter excelência nos nossos relacionamentos. A gente se relacionar como Jesus se relacionava. Não à base de interesse, de troca. Não porque alguém estava dando alguma coisa boa para ele, mas era um absoluto, amizade para Jesus. E como o Léo falou, Deus não vai tirar as adversidades de nós, mas Deus vai estar conosco no meio da adversidade. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, que tu estás comigo. Então Jesus não veio dar para a gente os melhores amigos do mundo. Nem ele teve os melhores amigos do mundo. Se você lê a história de Jesus, os evangelhos, você fala assim, poxa vida, Jesus, que amigos que você tinha. Brincadeira. E a gente reclama dos nossos amigos, na hora que quer trocar com Jesus, os amigos dele não foram brincadeira também. E é sobre isso que eu queria trazer uma meditação para o seu coração. Um texto que está no Evangelho de João, um trecho do Novo Testamento e um trecho do Antigo Testamento que está em Provérbios. Vamos ler primeiro João, capítulo 15. A gente vai ler do versículo 1 ao 13. Mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque a gente ainda vai ler um pouquinho mais desse capítulo, alguns outros versículos desse capítulo. E a gente vai andar aqui na Bíblia um pouquinho para ver como que Jesus se relacionava, como ele chama a gente para se relacionar com o outro. João 15. Versículo 1 ao 13, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém. Também em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Bom, esses dois textos têm norteado para mim o que Jesus resume para mim o que Jesus tem para o relacionamento. Eu não sei o que você pensa sobre amizade, o que é um amigo para você, ou o que é um relacionamento para você, ou o que norteia os seus relacionamentos, as suas amizades, o que é aquilo que te faz se mover diante de um amigo, o que te motiva a fazer alguma coisa para as pessoas que você se relaciona. Eu sei que a gente acaba tendo intimidade com pessoas que são mais próximas de nós, são mais parecidas, gente que nos abençoa. E a Bíblia relata que, assim, aparentemente, Jesus tinha também as pessoas que eram mais próximas dele. E, assim, tinha um grupo de 12, tinha um grupo de 3, e tinha um que fica parecendo para nós que era mais próximo. E não é errado a gente ter essas pessoas mais próximas de nós. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Nosso coração tem que ser grato por aquelas pessoas que nos abençoam, que na caminhada, assim, a gente se encontra com essas pessoas e nosso coração sai de lá cheio. E isso é bom, você tem que cultivar essa amizade, tem que abençoar essas pessoas que te abençoam mesmo. Mas isso não pode resumir o que a gente tem por relacionamento, porque senão nosso relacionamento está baseado em interesse. A partir do momento que aquela pessoa para de me oferecer alguma coisa boa, eu paro de me relacionar com ela e chega. E não é assim que Jesus se relaciona conosco. O texto que a gente leu de João diz assim: amem assim como eu vos amo. Amem uns aos outros, assim, ele falou, o amor do Pai está em mim, e eu os amo, e assim vocês amem uns aos outros. Então a gente deve amar como Jesus amou. Isso é um convite, é uma ordem dele. E esse texto de Provérbios traz algumas questões interessantes. Veja bem, ele diz que há 6 coisas que o Senhor odeia. Há 6 coisas que o Senhor não gosta. Mas há uma 7ª que sua alma abomina. Então, assim, entenda bem, tem 6 coisas que são ruins. 6 coisas aqui que são constrangedoras. Mas nenhuma delas é como essa 7ª que é comprometedora. São coisas que não devem existir no nosso relacionamento, mas acabam existindo de alguma forma. Olha só, 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª sua alma abomina. Olhos altivos. Isso aqui são coisas que a gente faz com Deus e um com os outros. Olhar orgulhoso, olhar altivo. A gente olha para o outro e acha que a gente é melhor que o outro. A gente pensa que o nosso interesse está na frente do outro. A gente quer o melhor lugar. A gente chega correndo na igreja, no culto, para poder pegar o melhor lugar no estacionamento, porque a gente acha que a gente merece o melhor lugar. Ou a gente quer o melhor lugar no carro. Eu com meu irmão brigava porque a gente queria o melhor lugar. A gente saía correndo. Nunca havia um desejo assim, espiritual de, eu vou te dar aqui, qual o melhor para você. Olhar altivo. Eu li um texto aqui na liturgia alguns domingos atrás, de Filipenses 2, que é um texto muito bonito, que diz que não façam nada por seu próprio interesse ou por vanglória, mas cada um cuide dos interesses um dos outros, e seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia pegar-se, mas ele foi obediente até a morte, humilde, tomou forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Enfim, olhar altivo é o oposto disso. É gente que busca o meu interesse. A sua oração, a minha oração, muitas vezes é um raio-x de um olhar altivo. A gente está preocupado com os nossos interesses. Eu oro por comida, oro para Deus não deixar faltar, oro para Deus dar uma casa, um carro. Um pastor uma vez falou que a gente age muitas vezes como mendigos espirituais, que a gente está preocupado só com as coisas que Jesus falou que a gente não deveria preocupar, que Ele vai cuidar. Olhar altivo, língua mentirosa. Tendo a oportunidade de falar a verdade, a gente fala mentira. Tem um estudioso das expressões, se chama Paul Ekman, ele fala que existem 9 situações que faz a gente mentir. Seja por fugir de uma situação constrangedora, ou de uma punição, ou para obter alguma vantagem, ou para obter poder sobre alguém. Existem N situações que a gente acaba mentindo, a gente acaba torcendo a verdade, omitindo.
e a gente acaba agindo assim com Deus. Porque, no fundo, em última instância, todo pecado é uma mentira. É a gente crer que alguma coisa sobre Deus não é verdade, que aquilo que Ele diz sobre Ele não é verdade. A língua mentirosa, nesse sentido, é o que a gente faz com Deus e com o outro. Você pode até achar que não, mas em algum sentido a gente acaba fazendo isso, um com o outro e com Deus. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Eu não mato ninguém, mas mãos que derramam sangue inocente é gente que aplica sobre o outro ou pune alguém que não tem nada a ver com a história. Já viu aquele quadrinho de um cara que o chefe dele está lá brigando com ele chega em casa e grita com o filho, sem o filho ter feito nada, e o filho vai e chuta o cachorro. É mãos que derramam sangue inocente. Você, agindo às vezes pelas suas carências, pelos seus traumas, você acaba sugando a outra pessoa, se colocando outra pessoa numa relação de dependência, de fazer mal a outra pessoa. Tudo coisa ruim, gente. Mais uma, coração que traça planos perversos. Às vezes a gente traça uns planos perversos no coração. Eu vou matar não, eu vou torturar, vou arrancar dedo por dedo. Nosso coração traça plano ruim. E muitas vezes é um negócio que acontece que a gente não tem nem controle. Se nosso coração não está em Jesus, a gente acaba fazendo plano perverso. Ou quando a gente tem aqueles planos de dar uma escapada de Deus. O nosso amigo aqui, irmão Marcelo, tem uma música que ele compôs sobre isso. Uma ideia que ele teve de, eu vou dar uma fugida. E fez uma oração. Deus, eu vou dar uma fugida aqui. Ele já compartilhou isso publicamente, ele tem uma música, então pode falar, né? Eu vou dar uma fugida aqui, Deus. E aí, Deus é tão bom que mandou um anjo que na descida, descendo uma bicicleta, tirou o eixo lá e aí, pulou quebra-mola, ficou sem uma roda e ele foi parar no hospital. E lá Deus falou muito com ele. E ele disse que é com a boca calada que Deus fala. E nosso coração traça planos perversos, um com o outro, e às vezes contra Deus. A gente acaba não entendendo quem Deus é para nós, o quão bom Deus é, a gente traça plano perverso. Pés que se apressam para fazer o mal. A gente que, quando é para fazer alguma coisa correta, a gente quer orar. Vou orar, tem uma pessoa precisando de um saco de arroz, ou alguém ligou pedindo ajuda, eu vou orar para ver se é de Deus eu ir lá ajudar. Mas para fazer o que é errado, a gente toma um impulso na hora, a gente não para e faz. Pés que se apressa a fazer o mal. E testemunha falsa, testemunha falsa que espalha mentiras. É diferente da língua mentirosa. É alguém que tendo a oportunidade para resolver um problema, que é uma testemunha, vai lá e causa mais problema. Podendo ser a pessoa que ia levar a água para a fogueira, leva gasolina. Chega aquela conversa, mal intencionada, ao invés de acabar ali, você fala, então vamos conversar lá e vamos resolver isso aqui. Você passa adiante e causa ainda mais problema. Testemunha falsa que espalha mentira. E essas 6 coisas são muito ruins, são coisas constrangedoras, mas nenhuma dessas coisas é capaz de Deus falar assim, Belém, Belém, não estou mais de bem, acabou. Não sou mais seu amigo. Nenhuma dessas 6 coisas é capaz de Deus falar assim, eu não sou mais seu amigo, eu mudei quem eu sou com você. Então, por mais que essas 6 coisas sejam constrangedoras, elas não são comprometedoras. E o texto de João mostra bem isso, que para Jesus a amizade é uma palavra empenhada, um compromisso assumido dele com a gente. Ele falou, vocês são meus amigos. Mais para frente, no versículo 15, ele diz assim, eu vos escolhi. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, para Jesus, a amizade é uma palavra empenhada. Palavra dita e flecha lançada, não volta. E para Jesus, essa coisa antiga desse ditado que uma palavra não volta, para ele é assim. Deus tem uma palavra empenhada, um compromisso, uma aliança. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento foi assim. Se você reparar no Antigo Testamento, lá com Moisés, Deus escolhe um povo. E depois ele dá a lei para o povo. Não é ele deu uma lei, se você cumprir essa lei, ele escolhe um povo. E desse povo ele dá a lei. E para nós ele nos escolhe, nos chama. E ele coloca em nós o Espírito. E aí ele nos faz capazes de obedecer. Mas a gente vai falar disso. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que a amizade é uma aliança. Esse relacionamento, que é em excelência, é que considera a amizade como uma aliança.
E isso tem a ver com quem Jesus é. Jesus disse, eu sou o que sou. Ele não muda. Ainda que a gente mude com Ele, ainda que a gente oscile, as nossas inconsistências não são capazes de mudar quem Jesus é. Não tem poder para mudar aquilo que Jesus é para nós. Jesus é nosso amigo e Ele nos trata como amigo. E Ele dá a vida por nós. Ainda que Ele soubesse quem nós seríamos. E ainda que Ele soubesse ali para quem Ele estava falando. Jesus sabia muito bem para quem Ele estava dizendo que Ele era amigo. Jesus conhecia aqueles homens que Ele estava ali. E apesar de Ele saber quem eles eram, Ele diz, vocês são meus amigos. E eu dou a vida por vocês. Não existe amor maior que esse de um amigo que dá a vida pelo outro. E é interessante que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E parece que não é homem para que minta, parece que é inerente ao homem mentir. Parece que já faz parte, né? Como disse que o pecado é um tipo de mentira, é um tipo de idolatria também, de você colocar a sua vontade, você acima de Deus. Então, Deus não é homem para que minta, Deus não muda. Não é filho do homem para que volte atrás. Nosso Deus, o nosso Pai é nosso amigo porque Ele tem uma aliança conosco. Quando eu completei há uns meses atrás, 2 anos de casado. E lá no altar a gente faz uma aliança. E uma aliança não é um anel. Uma aliança é um compromisso assumido publicamente. Eu fiz um compromisso com a Raila, não de que eu não ia fazer nenhuma dessas 6 coisas, porque eu estava mentindo. Mas quando ela fizesse uma dessas 6 coisas, eu estaria de pé. Se ela caísse, eu ia estar de pé para ajudá-la. E se eu caísse, como acontece muito, ela ia estar de pé, como ela está sempre, para me levantar, para ser referência para mim quando eu caísse. A amizade para Jesus é um absoluto. O relacionamento para Ele, o fazer bem a alguém, não era subjetivo. Era um absoluto da vida de Jesus. Fazia parte de quem Ele era. Fazia parte de quem Ele estava ligado. E isso é o último ponto. Mas o segundo ponto é que não tem a ver com aquilo que a gente recebe das pessoas. A amizade que a gente oferece para alguém não tem a ver com aquilo que a pessoa vai me dar de volta. Não é à toa que Jesus diz para nós pagarmos o mal com o bem. Se é para nós pagarmos o mal com o bem, não interessa como a pessoa vai me devolver. Eu vou pagar com o bem. E Jesus faz isso porque faz parte de quem Ele é. Ele paga o mal com o bem. Se você ler o Sermão do Monte, e eu convido você a ler Mateus 4, 5, 6, Mateus 5, 6, 7. O Sermão do Monte, Jesus leva os relacionamentos para um nível que é humanamente impossível. Se você olha e fala assim, não, Jesus, não dá para fazer tudo isso aqui, eu não consigo. Mateus, se você puder, abre comigo, Mateus no capítulo 5, no versículo 43, 44 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não, e tem mais, ele diz, no versículo 38, se vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. E esse texto do Sermão do Monte é recheado de textos como esse. Se alguém te ferir uma face, dá a outra. É difícil a gente pensar nisso, vivendo no tempo que a gente vive, no tempo que a gente está tão dividido, tão polarizado, mas Jesus nos manda dar a outra face. Alguém mandou você correr 1 milha, corre 2. Mas isso tudo tem muito a ver com aquilo que quem a gente está ligado. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim, 1 João 4, 7 e 8, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus. Ainda em 1 João, no capítulo 3,
1 João é um texto que o apóstolo João é muito duro sobre o amor. Ele diz, se você não ama, se você odeia, você não conhece a Deus. Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 15 e 16. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu não estou inventando isso aqui. A vida de Jesus é toda isso. Você entregar a vida ao outro. Mas esse é outro ponto. O que eu estou dizendo é que não tem a ver com o que as pessoas nos dão. Ainda que a gente receba perseguição, ainda que a gente receba oposição, isso não muda os nossos relacionamentos. Porque a gente está baseado em Jesus. E Ele nos chama a amar como Ele amou. E a gente faz, tudo que a gente faz para Ele. Não é assim que a gente conhece o texto, que seja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se a gente tem mudado o jeito que a gente trata as pessoas, pelo jeito que ela nos trata, porque talvez a gente precisa repensar se a gente tem tratado Ele, feito isso como se a gente fizesse para Deus. Como Jesus faria. Tem uma história que retrata muito bem isso, dessa questão de a gente fazer para Deus, e não para receber alguma coisa em troca. É uma historinha que não está na Bíblia, mas que parece muito, poderia até estar lá, mas não está. Jesus, certa vez, gente, não está na Bíblia, essa história. Jesus, certa vez, acordou bem cedo com seus discípulos, e, tendo acordado cedo, juntou os discípulos, fez uma oração, e pediu para cada um carregar uma pedra. João pegou uma pedra grande, colocou debaixo do braço, Tomé. Pedro pensou assim, bem, ele não falou nada de tamanho da pedra, eu vou pegar a menor que tiver aqui e vamos, né? Ele pegou uma pedrinha, colocou na mão e foi. Eles caminharam durante toda aquela manhã, muito calor, e eles já com muita fome. Jesus para na hora do almoço, na hora sexta, meio-dia, ele para à beira de uma árvore, senta com seus discípulos e diz assim, quero que cada um de vocês pegue essa pedra. Aí cada um pega a pedra, Jesus dá graça, e a pedra de cada um se transforma em um pão. E aí o pessoal começa a comer, depois de uns 5 segundos, Pedro já tinha acabado de almoçar, e aí Jesus fala assim, vamos, a gente precisa caminhar mais. E aí ele diz assim, quero que cada um de vocês pegue uma pedra para mim. Aí o pessoal pegou a pedra, Pedro pensou, bom, agora eu vou me dar bem. Agora se dei bem. Pedro procura um pedregulho assim, ele coloca no ombro e eles vão. Caminham durante a tarde, Pedro ali pensando assim, oh Deus, que coisa boa. Mais tarde eu vou ser recompensado. Está carregando uma pedra tão grande assim, andou durante a tarde toda, Jesus parou na beira de um lago. E aí Jesus falou assim, eu quero que cada um de vocês jogue essa pedra no lago. E eles jogaram, Pedro não entendeu, e agora a gente vai continuar caminhando. Aí Pedro ficou indignado. Mas Jesus, carreguei essa pedra. O tamanho dessa pedra eu carreguei, você não vai me dar nada, eu quero comer, estou com fome, só comi um pedregulhozinho lá, uma pedrinha. E Jesus falou para ele assim, mas eu pedi que você carregasse essa pedra para mim. E às vezes Jesus pede para nós algumas coisas, mas a gente continua querendo receber para nós. Por a gente agir da forma certa, a gente acha que a gente merece a coisa certa. Humanamente é assim que funciona, né? Eu faço o que é certo, eu recebo o que é certo, mas Jesus falou para nós nesse texto de João 15, versículo 20, o servo não é maior que seu senhor. Se eles me perseguiram, eles vão te perseguir. Se eles ouviram a minha palavra, eles vão ouvir a sua. Se eles me trataram mal, eles vão te tratar mal. Versículo 18 em diante. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes ele me odiou. Então a gente não relaciona para a gente receber alguma coisa em troca. A gente compartilhei sobre o filho pródigo e falei sobre o filho mais velho, que o problema do filho mais velho não era que ele era imoral, mas o problema dele era a moralidade dele. Porque ele fazia as coisas corretas
ele achava que ele merecia o amor do Pai por ele fazer a coisa correta. Tem um trecho de um livro que eu estava lendo, que eu estou lendo, chama Deuses Falsos, do reverendo Tim Keller. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: o modo padrão de operação do coração humano é buscar controlar Deus e os outros por meio do desempenho moral. Por termos vidas virtuosas, sentimos que Deus e as pessoas que conhecemos nos devem respeito e apoio. Embora possamos dizer que reconhecemos Jesus como nosso exemplo e inspiração, ainda nos voltamos para nós mesmos e para nosso esforço moral para alcançarmos a salvação. Eu sei que é duro dizer isso, e é o que a gente espera, mas Jesus não nos garantiu que a gente receberia aquilo que a gente merecia por estar fazendo certo. Muito pelo contrário. Ele disse que ele foi perseguido. E ele é o nosso mestre, ele é nosso Senhor. E o servo não é maior que seu Senhor. Se eles perseguiram a Cristo, você acha que você é melhor que eles? Não vão te perseguir. Você não vai ser tratado com injustiça. Jesus disse: bem-aventurado quando perseguirem por causa da justiça. Essa semana, a Raila passou por uma situação difícil no trabalho e a gente conversou sobre esse texto. E é difícil a gente engolir isso, porque às vezes a gente não engole o que Jesus disse para nós. A gente precisa, às vezes, rever os nossos conceitos, rever aquilo que é relacionamento para nós, um relacionamento que é excelente. O servo não é maior que o seu Senhor. Veja bem, quando Jesus estava sendo traído por Judas, Jesus sabia o que ia acontecer. Lá em Mateus, no capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 39. Judas já tinha vendido Jesus pelas moedas. Judas estava indo ali com centuriões, ali com soldados. Aí, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: a que vieste, amigo? Amigo, o que te trouxe aqui? Eu, por muito tempo, pensei que Jesus estava sendo sarcástico, mas Jesus nunca foi sarcástico. Jesus estava oferecendo aquilo que ele tinha. E esse é o terceiro ponto, que a amizade é uma coisa que a gente dá. Porque, apesar de Judas estar fazendo alguma coisa com Jesus que era assim, o topo do que alguém podia fazer de mal com alguém, trair alguém que só te fez bem, Jesus oferece para ele amizade. Aqui vieste, amigo. Jesus dava. A gente dá aquilo que a gente tem. O que Jesus tem no coração dele é amor. E o que ele dá é amor. Aqui vieste, amigo. O terceiro ponto é esse. É que tem a ver com a vida que a gente dá. No versículo 13 do capítulo 15 de João, ele diz isso: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem amor maior que esse, aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amizade é uma coisa para Jesus que tem mais a ver com dado que aquilo com que se recebe. Olha só, o texto segue, versículo 14, diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que vos ordeno. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu nos tornei conhecido, tenho dado a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. No versículo 14 diz assim: ninguém pode dizer que é meu amigo se não obedece meus mandamentos. Ou seja, como é que você pode me chamar de amigo, disse Jesus, se você não me dá o seu coração, se você não me dá a sua vida? Como é que você me chama de amigo se o que você tem não é meu, se você não me deu? A amizade é uma coisa que tem a ver com aquilo que a gente entrega. Um irmão nosso aqui da nossa igreja passou por uma situação muito complicada. E se você ver essas 6 coisas comprometedoras aqui, uma outra pessoa fez essas 6 coisas com ele, com essa pessoa. E no meu coração, eu fiquei muito bravo. Porque às vezes a gente fica, quando é com a gente segura, mas quando é com alguém que a gente ama, às vezes o negócio fica bagunçado no nosso coração. E eu estava no meu coração assim, mas
eu denunciaria, eu ia para a polícia, foi na justiça. Mas esse irmão nosso decidiu entregar para Deus, apesar de que ele estava sendo injustiçado, assim, caluniado, de forma humilhante. Ele decidiu entregar para essa pessoa aquilo que ele tinha, misericórdia. Não é que seja errado você levar para a justiça, mas é errado você querer fazer isso por vingança. Isso Jesus disse que não vai aplacar sua ira. E a justiça do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a amizade é uma coisa que a gente entrega para o outro. A gente dá aquilo que a gente tem. E ainda que seja pouco, ainda que pareça pouco que você tem, você pode abençoar a vida de alguém. O pastor Marcelo Gomes, num daqueles áudios sobre a vida de José, ele diz bem isso, que José foi abandonado pelos irmãos, traído pelos irmãos, foi preso, injustiçado, estava na prisão, foi para a casa do Potifar, foi injustiçado ali, foi preso de novo, mais uma vez na prisão, e ainda assim, lá naquela prisão, ele conseguiu ajudar alguém com um sonho, com um dom, um talento que ele tinha, ele abençoou a vida de alguém. Nunca a gente, e essa foi uma frase do Marcelo Gomes, a gente nunca tem tão pouco que a gente não possa abençoar alguém com o que a gente tem. Há uns dias atrás, um irmão nosso mandou um áudio para mim, e ele falou assim, olha, eu vi aqui uma palavra sobre 5 pães e 2 peixinhos, e eu queria te falar o seguinte, Gustavo, Guga, ele falou, Guga, que não importa quão pouco esteja na sua mão, Deus quer usar o pouco que tem na sua mão. Se não importa quão pouco parece estar na sua mão, Deus quer usar. O pouco na sua mão realmente é pouco. Vai mal te alimentar, mas o pouco seu na mão de Deus, Deus pode fazer muito. Então, ainda que o que você tem, nossa, eu tenho migalha de Deus aqui. Igual aquela mulher falou, eu sou um cão que come a migalha. Você pode oferecer essa migalha para alguém, abençoar a vida de alguém. Estava nessa semana ouvindo essas lives. Assim, se você tem seguido gente que não te alimenta decente, corta isso. Estava ouvindo um pastor e ele me disse uma frase que foi uma paulada. Várias coisas que tem aqui foram várias pauladas assim em mim, de me nortear do que eu estava fazendo, do jeito que eu estava tratando os outros. E ele falou um negócio muito interessante, que ele perguntou assim, por que você vai na padaria? E disse que você não deveria ir para a padaria por causa do pão, mas por causa do padeiro. A gente vive muito pensando naquilo que a gente está se alimentando, do pão nosso. Mas a gente deveria ir lá por causa do padeiro. A gente ouve várias vezes, já ouviu aqui nesse púlpito várias vezes que a felicidade não é um caminho que se chega, não é um lugar que você chega, é o caminho que se vai. Que os caminhos não são para os destinos, são para jornadas. E aí eu falei assim, eu preciso pôr isso em prática. Aí eu fui pegar um Uber essa semana, eu falei assim, eu não vou pegar Uber só para chegar no lugar, eu vou falar de Jesus para esse cara, vou abençoar, vou dar um pouquinho do que eu tenho aqui. Aí eu peguei o Uber, gente boa, cara, vamos lá. E falei assim, eu vou orando no meu coração, Deus, dá uma portinha aqui, uma janelinha aqui e eu vou entrar. Basta ter uma aberturinha aqui, vamos lá, não sei o quê, sai daqui, essa Várzea Grande e tal, tirou o radar. Aí foi falar de política, eu falei, pronto, aqui eu vou achar uma porta. E foi e tal. Aí estava chegando no local que eu tinha para ir. E aí, eu estava muito indignado com os políticos. E aí, falei assim, mas nossa esperança não pode estar nisso. E o medo que às vezes a gente sente, pode mostrar que a gente está colocando isso no lugar errado. Porque a nossa confiança não está nesses caras. Está no Deus, está na eternidade. A gente está naquilo que Jesus prometeu para nós. Isso tem que fazer a gente trabalhar aqui e tal, mas a gente tem que ter esperança em Cristo, naquilo que Ele deu para nós. É isso mesmo, é verdade, né? Chegou no final, Jesus Cristo te abençoe. Ele já falou, que igreja é? IPI, pronto. E a gente podia dar um pouquinho do nosso cada dia. A gente não pegar Uber pelo destino, mas pelo motorista. Ir para a padaria não pelo pão, mas pelo padeiro. Isso é aquilo que Jesus chamou a gente a fazer, dar a vida. Porque a gente pensa que dar a vida é esperar uma oportunidade para alguém que estiver com uma arma e você pular na frente, mas dar a vida começa nas pequenas coisas. Se você estiver esperando uma grande oportunidade para você dar a vida para o seu amigo, talvez ela nunca chegue.
mas diariamente você pode se desfazer de você mesmo pelo outro. E último ponto, e mais importante, e que está por trás de tudo isso, é que só existe essa excelência no relacionamento, só tem como você agir dessa forma, só tem como você ter uma aliança com alguém a ponto de você não importar com o que aquela pessoa vai te fazer e você oferecer para ela tudo de bom que Deus tem te dado. Só é possível se você permanecer em Cristo. E esse texto é todo sobre isso praticamente. Ele diz assim no final, ame uns aos outros. Mas antes de dizer ame uns aos outros, ele diz 12 vezes a palavra permanecer. Vamos ler junto? Do versículo 1 ao 17, 12 vezes a palavra permanecer. Olha só. Se puder ler comigo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, senão permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. E ainda tem mais, ele diz sobre a alegria. No versículo 16, ele diz também para que o fruto, que vocês gerem fruto e fruto que permaneça. Essa palavra toda é sobre a gente permanecer em Cristo. Não tem a ver com as suas habilidades, de se relacionar, com um espírito manso, com a personalidade mais mansa ou não. Esse texto não tem a ver com o que você pode fazer por você mesmo, tem a ver com você permanecer em Cristo, tem a ver com você obedecer a Jesus, depender dele, estar ligado na videira. Permaneça em Cristo. É realmente humanamente impossível você realizar o que Jesus está pedindo aqui. Às vezes a gente se engana e por obedecer alguma dessas coisas a gente pode achar que a gente é digno de alguma coisa, ou aquela pessoa tem que me tratar bem, porque é o pastor, e ele me esqueceu de mim, do meu aniversário. Permaneçam em mim. E interessante que no nosso texto aqui de João 15, no versículo 26, ele ainda fala, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Versículo 26 de João 15, ele testemunhará a meu respeito. Jesus está dizendo assim, isso vai ser obra do Espírito Santo em vocês. Isso não vem de vocês mesmos, vem do Pai, vem do Espírito do Pai. João 6,63 diz assim, a carne não produz nada que se aproveite. Mas as minhas palavras são espírito e vida. Se você mudar essa palavra carne pelo seu nome, dá certo também. O Gustavo não produz nada que se aproveite. Mas as minhas palavras são espírito e vida. A gente sabe que os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, Gálatas 5, é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Sabe, o fruto do Espírito não é expulsar demônio, falar em língua, fazer dinheiro, ser rico. Fruto do Espírito não é passar no melhor concurso público. Fruto do Espírito não é ser trabalhador. Porque tem gente que não conhece a Cristo, que não tem o Espírito de Deus e tem essas coisas. Inclusive Jesus falou assim que muitos chegariam até Ele naquele dia do julgamento e diriam, Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome fizemos isso e aquilo. Ele dirá, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo assim, olha, vocês nunca permaneceram em mim, vocês estão confiando em você mesmo. Apartai-vos de mim, duro,
Dura palavra. E a nossa tentativa de amar o próximo sem Cristo vai ser sempre insuficiente para nos redimir completamente. Porque Cristo está nos chamando para confiar nele. Essa é uma boa notícia, por mais que uma palavra dura, e ela foi dura para mim, eu sei que é duro, é difícil, isso mexe com ferida, porque às vezes a gente se relaciona por interesse, e é por isso que muitas vezes a gente fica muito triste com alguém. Quando a gente fica muito triste com alguém, não é alguém que a gente não tem nenhuma relação, que a gente não se importa, mas é alguém que a gente ama, é alguém que a gente diz amar, né? Mas se a gente fica tão triste, a gente deveria ficar chateado, porque essa pessoa caiu, e não chateado. A gente deveria ficar triste por ela ter caído. E se ela caiu, eu tenho que estar de pé para ser referência para ela voltar, para onde ela voltar. E eu não estou dizendo que você deve suprir, manter relacionamentos que abusam de você. Porque Jesus muitas vezes era duro. E ele não permitia que as pessoas mudassem o rumo que ele tinha para ele. Que era a cruz, que era a redenção, a nossa redenção. Pedro foi falar uma coisa para Jesus, Jesus disse: arreta-te daqui, Satanás. Porque você não está discernindo das coisas do reino. Jesus mandou embora Satanás ali. Porque ele estava fazendo aquilo que... estava dizendo algo para ele que estava contra aquilo que ele era. E Jesus, teve vezes que ele falou assim: vocês vão embora? Depois de um discurso duro, que até foi esse João 6. Jesus fala: a carne não produz nada que se aproveite. Fala que eu vos escolhi, eu sou a porta e tal. E aí o pessoal começa a ir embora. Ele fala para os discípulos mais próximos: vocês vão também? Vocês vão embora? Pode ir. Aí Pedro fala: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eu queria concluir dizendo isso, que você, por mais que seja difícil e difícil engolir tudo isso, esse texto é sobre a gente permanecer em Jesus. Se Jesus falou para a gente amar como Ele amou, é porque é possível amar como Ele amou, se a gente permanecer nele. Jesus nos chamou para que a gente permanecesse nele. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho da graça. Que a gente não faz com as nossas próprias forças, mas é que Ele nos reveste, para que a gente possa fazer de forma que agrade Ele. Essa é a história do filho pródigo. De um Deus que põe no filho mais novo a roupa dele. Ele veste a roupa do pai, que mata um cordeiro, que morreu alguém inocente. E aqui é a mesma coisa. Você não é capaz de produzir esse fruto por você mesmo. E graças a Deus que eu nem quero ficar pensando que eu sou capaz. Porque a gente precisa permanecer em Cristo. Está ligado nele. Só é possível se a gente estiver ligado nele. Esse é um convite para você. Talvez você que nunca entregou a Cristo, mas você precisa entender que você precisa de um Salvador. Você precisa de um Redentor. Eu vivo repetindo isso. E é aqui que o Natal se une com a Páscoa. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Redentor. Cristo é a nossa salvação. A gente não é salvo pelas nossas obras, mas é pela graça dele. E ele nos chama a participar dessa graça. Jesus não deu um monte de mandamentos, falou assim: vocês amam desse jeito, entrega a vida para o seu amigo e pronto. Ele disse assim: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E aí você ama um ao outro. Aí você consegue amar um ao outro. Se você não permanecer nele, não vai dar. Eu queria te convidar a ouvir essa canção e depois a gente orar por nós, para que a gente pudesse realmente depender de Cristo. O convite dele aqui em João 15 é que a gente pudesse depender dele totalmente. Só é possível a gente se relacionar um com o outro de forma que agrade a Deus se a gente depender de Jesus, se a gente fazer para a glória dele. Só é possível se a gente fizer para Deus. É uma vida de dependência, é uma vida de entrega. Sabe, eu precisava dessa palavra. Ontem à noite eu estava agoniado em casa, pedi para a Raila orar por mim, porque essa era a palavra que eu estava precisando. Porque eu tenho mania de querer controlar as coisas. E seja no relacionamento, seja na nossa vida, a gente precisa entender que tudo é fruto da graça de Deus, que a gente precisa de Cristo. Você precisa dele, eu preciso dele. A gente precisa ser como ele, deixar tudo por ele.